Felipe Cardoso está perguntando se o Grego vem para o Vasco. O Vasco tem afirmado que há investidores à frente do Marinacci. Já as pessoas que estão tocando a negociação ao lado do Bertolucci estão otimistas com a chance de acordo. Eu estava contando para vocês que o Bertolucci é quem faz a intermediação entre Marinacci e Vasco, e eu conversei com uma pessoa próxima ao Bertolucci. Essa pessoa disse que está na fase de diligência, mas que tem boa chance desse negócio acontecer. Deixa eu ler, Felipe, o que a pessoa que trabalha com o Bertolucci me falou. Quer ver? Ó? Vou até pegar no meu arquivo de Word, que é quando eu faço as pautas. A frase é a seguinte, ó. Peraí. Aqui, o Bertolucci é quem está tocando toda a operação. Estamos na fase de das diligências. A chance de dar certo parece ser muito boa. Então, assim, as pessoas do Bertolucci que estão tocando o negócio demonstram otimismo, mas que a diretoria do Vasco tem afirmado é que o perfil que mais agrada é do Andrea Radrizzani. Esse é um italiano que já foi dono do Leeds, que hoje controla a Sampdoria e que busca outros investidores italianos para tentar fazer negócio. A torcida do Vasco está bem pé no chão, bem desapontada com esse cara, porque no Leeds não fez nada muito relevante e a Sampdoria hoje joga a segunda divisão do futebol italiano, ocupa a 12ª colocação. Tá bom? Wesley Alves manda uma mensagem, o Fabrício Valentini, que é membro do canal. Boa noite, Nicola. O italiano que está interessado na SAF tem uma cara de ser igual a 777. Ontem vimos a hipocrisia que era o Paiva, Alex Teixeira e Jair. Fabrício, cara, pior que eu tô com um torcedor do Vasco nessa, cara. Eu tô muito com o torcedor do Vasco. O torcedor vascaíno, de maneira geral, escolheu o Evangelos Marinacci para ser o novo dono do Vasco. Por perceber que é alguém que, por mais que cometa erros e comete, é um cara que tem dinheiro, é um cara que não se esconde, é um cara que coloca grana e pensa alto. Esse italiano não deu certo no Leeds e o time dele, a Sampdoria, no futebol italiano, tá jogando a segunda divisão. Deixa eu até confirmar a posição da Sampdoria nesse momento, mas a última vez que eu vi, os caras estavam em 12º, na segunda divisão do futebol italiano. Enfim, não é essa referência que você quer de dono do Vasco, né? O Vasco não pode mais errar. 13º, tá? Os caras caíram mais um pouco. Empataram com Catanzaro, com Palermo e perderam para o Pisa, 3-0. Não vencem Nossa, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Não vencem as 5 rodadas na Série B do Campeonato Italiano. 13ª colocação, é isso que você quer Enfim, eu acho que tem que pensar bem essa história, Fabrício. Eu tô com você nessa, com você e com o Vascaíno, tá? O Edmarlon Borges. Quais as vantagens do Vasco em se unir ao Mengão na Libra? O Mengo contrata alguém para o Mundial? Edmilson, aí não é questão de se unir com o Flamengo, mas se unir com um grupo de clubes, só para vocês entenderem o contexto, né? Os times de futebol do Brasil estão divididos em 2 grupos. A Libra, que já vendeu todos os seus direitos de transmissão para a Globo, TV aberta para a Globo, TV fechada para o Sport TV e, eventualmente, no pay-per-view, no Premier que vocês já conhecem. Já a LFU, que tem mais representantes na Série A, a gente deve ter 12 times da LFU e 8 times da Libra, mantendo-se o atual cenário, até porque o Santos, que é da Libra, sobe, mas o Red Bull Bragantino, que é da Libra, cai. Então deve manter o 12-8. E os outros 3 que subiram eram da LFU, os outros 3 que vão cair também são da LFU. Então, assim, Edmarlon, o Vasco fechou com a LFU, mas cogita, nesse momento, trocar de lado. Se isso acontecer, ele vai precisar pagar uma bela multa rescisória. E se a mudança acontecer, essa mudança vai ter muito mais a ver com estar ao lado da Globo do que estar ao lado do Flamengo. O seu Vasco precisa ganhar de 12-0 para ir para a Libertadores, e você ainda tem esperanças no projeto do Vasco Libertadores para 25 para continuar com os carioca? Eu não falei, deve estar falando com alguém lá, né? Mas eu tenho certeza que o Vasco não vai para a Libertadores. A briga pela última vaga na pré-Libertadores está entre o Bahia, que para mim passa, e o Cruzeiro. Bom, reta final, né? Ainda resta um jogo. Cuiabá, Vasco tem desfalques. Mas vamos falar sobre treinador. Quem vai assumir o Vasco em 2025? Pesolano? Pedro Caixinha?
Luiz Castro não vem, isso a gente já falou e eu reafirmo aqui para você. Não cabe no orçamento do Vasco, muito caro, e o Vasco nem procurou o treinador. Alguma surpresa? Renato Gaúcho, se deixar o Grêmio realmente, última rodada acontece domingo, é um nome que interessa ao Vasco da Gama e claro que vamos falar ainda sobre SAF, porque cada dia vai acontecendo um fato novo. Então não esquece, dando no like, comenta e compartilha, mandando para geral. Paulo Henrique e Piton já entram de férias. Alguns jogadores que não estão sendo relacionados podem também antecipadamente entrar de férias ou mesmo nem continuar no clube para o ano que vem. Alguns atletas vêm perdendo espaço. 3 já foram embora, né? A gente lembra, Rojas, Galdames e também o Rossi. Alguns outros não têm sido utilizados por opção técnica, o caso do Emerson Rodrigues e também o Jean David. Esses dois, o Vasco vai avaliar o caso e não será surpresa se o Emerson for emprestado ou o Vasco tentar uma negociação. Aliás, falando em negociação, o Matheus Carvalho, volante que o Vasco pagou 3 milhões de reais ao Náutico, vem despertando interesse de outros clubes, tá? Então, o Matheus Carvalho pode ser negociado na próxima janela. Aliás, não só ele, Lucas Piton também, assim como o Ryan. São 3 jogadores valorizados no mercado e com chances do Vasco fazer um dinheiro. A Fiorentina tem observado muito de perto, aliás, há algum tempo, como os europeus observam os garotos da base, e o Ryan é um destaque como jogador da base, e ele vem sendo monitorado. Bom, Fábio, então se o Vasco vender o Ryan para a Fiorentina, como é que fica aquela dívida com o Tairo Arruda do Botafogo? O Vasco vai compor, vai ter que pagar. Não tem como embutir uma dívida com outro clube, obviamente. Se a negociação avançar com o Grupo Eagle, do John Textor, aí essa dívida vai junto para o Grupo Eagle. Mas não é o caso se ela for, se o Ryan for negociado com a Fiorentina. Piton facilita para ele o fato de ter a dupla cidadania. Aliás, falando no Piton, lembrei do Vitor Luiz, que não tem ficado no banco, e a tendência é que ele não fique no Vasco no ano que vem. O Kehler tem ficado no banco, mas não vai ficar também para o ano que vem. O Vasco tem o interesse de trazer um outro goleiro, mas dar uma sequência maior ao Felipe Gabriel, que é muito bom goleiro, sempre subindo etapas dentro das categorias de base. No Sub-15 jogava no Sub-17, no Sub-17 já jogava no Sub-20, e é um goleiro de muito potencial e futuro. Então, o Vasco quer dar sequência para ele. Lembrando que o Léo Jardim também não dá espaço, né? Quando é que o Léo Jardim se machucou, foi suspenso? Então, assim, é difícil também jogar no gol do Vasco. O Léo Jardim, para mim, a gente está bem servido. Aliás, para o ano que vem, escreve aqui nos comentários quais são as posições que você identifica que precisariam de reforços. Lateral direita, se encontrasse um lateral que conseguisse apoiar e marcar com a mesma eficácia, poderia ser. Um quarto zagueiro e deixaria o Léo como reserva? Pode ser. O Léo tem contrato com o Vasco. O Maicon tem contrato com o Vasco. Já são 2 reservas. E não são ruins não, hein? Na boa. Temos que pensar no elenco. Capasso volta e fica? Essa é uma outra questão. O Orediano não, isso aí vai ser comprado. Se o Piton sair, aí tem que buscar um lateral esquerdo. Sem dúvida nenhuma, porque o Leandrinho acho que dá verde para a função. Mas, assim, mesmo com o Piton ficando, o Vasco tem que buscar um outro jogador, porque o Leandrinho é um jogador selecionável. Então, tem que pensar nisso, né? E o próprio Piton pode ser convocado. Meio campo, Hugo Moura, Paulinho, Jair, bom meio campo. Ou traz um 5, o Hugo Moura vem para a reserva. Ah, mas o Cocão saindo, tem o esforço. Jair e Paulinho voltando, zero problema. Coutinho, fechar o meio campo com 4. Maxime, opções, né? Já estamos falando opção. Será que o Souza continua para o ano que vem? Ele tem contrato com o Vasco também até dezembro do ano que vem. Na frente, um reserva para o Verratti ou um jogador para disputar a vaga com o Verratti. Payet fica, cabe no orçamento? Hoje não cabe, mas tem contrato até o meio do ano. Como é que você vai compor essa saída do Payet para o ano que vem? Adson volta, aliás, no meio campo, Estrela volta também como reforço para o ano que vem. O David só no meio do ano. Por isso que eu, normalmente, gente, até não cito o David, porque o David é só para o meio do ano. Eu estou contabilizando quem volta já em janeiro, para fazer pré-temporada e tal, já pensando nas competições. O Vasco terá Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. São as competições do Vasco no ano que vem. Mas tudo vai passar pelo treinador. Bom, falar de treinador. Pedro Caixinha é um nome que agrada muito ao presidente Pedrinho, assim como o Paulo Pesolano, que foi demitido do Real Valladolid. Renato Gaúcho, que está para sair do Grêmio também. São 3 nomes que o Vasco observa. Ah, mas o Diniz pode sair do Cruzeiro.
O mercado vai mexer muito nessa reta final de ano. Dezembro vai ser movimentado, mas segundo eu apurei ontem com uma pessoa ligada ao Vasco, a pessoa me disse o seguinte, olha, o desejo do Pedrinho é o quanto antes agora, já final de campeonato, já anunciar o novo treinador, porque ele precisa participar da montagem do elenco também. Então assim, todas essas peças que eu falei, quem sai, quem fica, isso vai passar também pelo treinador, pelo modelo de jogo do treinador. Então, a escolha vai se dar o quanto antes. E o Vasco está observando essa escolha dos nomes, com perfil de jogo, dentro do seu orçamento. E o quanto antes o Pedrinho quer anunciar. Ah, Fábio, mas e o investidor? O Evangelos Marinax, que segue negociando. Evangelos Marinax, o grego. O André Randrizani. Quem está mais à frente, cara? O quem eu conversei ontem, uma pessoa muito importante, me disse o seguinte. Os dois em par de igualdade, trocando documentos, as diligências vão começar em breve, reuniões presenciais também, mas é algo que ainda vai levar tempo. Esses dois estão avançados no processo, mas cada um numa direção e não se falou ainda em valor. Isso é fundamental você saber, torcedor. Ainda não foi falado nada sobre valor, quanto o Vasco quer, quanto o Vasco exige para assinar o contrato, para reformar o CT, para investir, projeto esportivo. Está se tocando ou trocando documentos para mostrar a atual situação, o cenário da Vasta Gama SAF, as dívidas que existem, o contrato atual da 777, que não será o novo contrato, mas para que tenha a base, ó, nós firmamos assim, assim nós não queremos. E aí começam a discutir depois, numa segunda etapa, como será a confecção desse contrato. É um processo que ainda vai levar algum tempo. Chegou, deixou o like, comentou, compartilhou, então vamos embora, se inscreve no nosso canal e vamos juntos, hein? É isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí trazendo as informações para você do Vasco da Gama, né, sobre as negociações da venda da SAF, né? Parece aí que o Randrizani, né, está tomando a dianteira para ser o novo dono da SAF do Vasco. A torcida está totalmente contrária, a torcida prefere muito que seja o grego que compra a SAF do Vasco, por ele ter um perfil de investimento melhor do que o Randrizani, né? O Randrizani tem a equipe do Leeds que não fez muito movimento, né, lá na Premier League, e tem a Sampdoria na Itália, que atualmente está na segunda divisão do campeonato italiano e está entregando um péssimo futebol. Entendeu? Então, a torcida do Vasco não quer que o italiano compre a SAF do Vasco, mas tem notícias de que ele está muito adiantado para ser o comprador da SAF do Vasco, enquanto o grego fica naquela ali de vai ou não vai, né? A torcida prefere muito que seja o grego pela forma que ele investe nos clubes que ele é dono, né? Foi assim no Olympiacos e entre outros clubes dele, o Nottingham Forest da Inglaterra, onde ele busca sempre investir e deixar a equipe bem qualificada em setor de jogadores. E vamos aguardar aí as próximas negociações, né? Talvez aí para o final desse ano, para início de janeiro, já temos mais atualizações. Todo dia tem chegado atualizações desses movimentos da nova SAF do Vasco, e o Vasco também buscando um perfil de treinador. Possa ser que talvez demore um pouco mais o Vasco a definir o seu treinador, por conta de saber quem será o dono da SAF, né? Porque aí pode ser que faça um investimento um pouco melhor. Há torcedores que preferem um nome ou outro que foi especulado. Luiz Castro já está totalmente descartado pelo alto valor de salário. E vamos ver, vamos aguardar talvez aí o término do Campeonato Brasileiro também, onde todos os clubes vão se movimentar um pouco mais para definir os seus treinadores, e vamos ver como o Vasco vai agir nesse mercado. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí para mais vascaíno.